Bom dia, bom dia, bom dia. Outro dia. Há bocadinho a Elsa Monteiro, né? Bom dia, Cris. Olá, Cris, bom Ela dia. já andou me perguntando onde está a live, onde vocês estão, né? Deixa eu só avisar que nós estamos no meio-dia aqui em Portugal, porque no Brasil são 8 da manhã. Então, se a gente começasse muito mais cedo, É, os brasileiros teriam que temprano levantar cedo, né? madrugada. Tem alguma. Madrugada, é Vocês têm verdade. alguma questão de ontem? Querem fazer alguma pergunta? Bom dia. Lídia Cruz também. Lídia Cruz, você mora em Angola, né? Eu sei que ela é portuguesa, mas ela põe os posts tão lindos dos angolanos. De vez em quando estou eu pegando aqui as minhas crianças. Elzinha acabou de entrar. Que bom, que bom. Bom dia, bom dia. Nós agora estamos nessa de dar bom dia, né? Hoje não trouxe nem café aqui do lado. Normalmente estou com um cafezinho, né? Pra dar bom dia. Aliás, você já tomou café da manhã, Eu, Henrique? eu tomei aqui, eu como. Eu quase não como na parte da manhã. Ah, é? É. Você sabe o que eu tenho saudade de São Paulo? Ah, É a padoca. padoca. A padoca. O pãozinho da padoca. Pãozinho na chapa, Nossa, gente, eu acho que cada país tem a sua característica, né? Aqui é a nossa bica e o nosso pastelinho de nata, mas a padoca de São Paulo é a padoca, não tem como. Então vamos lá, nós. Alguém aceita bolinho de milharina? Ah, Cris, pelo amor de Deus, isso é Cris. desnecessário. Essa Isso é Cris desnecessário. Isso é desnecessário. desnecessário, Cris. Eu vou te dizer uma coisa, Cris. Hoje de manhã eu acordei e uma das coisas que eu fiz, porque eu tenho um ritual de acordar, não me perguntem, tá? Outro dia, uma paciente, quando eu falei que eu tinha um livro de cabeceira, ela falou: Você lê isso todos os dias à noite? Eu falei: Não, eu faço outras coisas. Pois é, né? E hoje eu estava lendo sobre alimentação, estava me alimentando disso, aí ela vem com bolo. E a Cris cozinha muito bem. Mas vamos lá, tá rindo, né, Ô, dona Elza, Cris? a Elza falou coraçõezinhos para o Henrique. Obrigado. Ok, Henrique, vamos lá então. Já temos aqui um grupinho começando e nós vamos dar continuidade aí. Eu sei que algumas pessoas me pediram outro dia para a gente fazer um grupo no Zoom, né? Porque queriam aprender um pouquinho mais. Eu estou só deixando aqui porque é uma questão que nós estamos a pensar seriamente para o futuro. Na verdade, é uma questão de só nos organizarmos, inclusive com os cursos que nós temos, porque estamos muito felizes, né? Eu estou falando em nome do Henrique, mas em meu nome também, pelo feedback, né? Pela resposta de vocês. E já agora gostaria de pedir, né? Já que vocês gostam tanto, entrem lá no YouTube, né? Sejam nossos parceiros de divulgar o que a gente faz. Isso. Né? E o que nós fazemos é sempre uma questão da psicologia, por isso que é o universo da psique, e dentro desse universo da psique, ele realmente é muito amplo, né, Henrique? Sim. Ele vai desde aquelas questões de terapias holísticas e muitas vezes que a gente coloca que parece são um pouco, como que eu vou dizer, místicas, mas é um trabalho sério. Não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando de um trabalho sério de psicanálise, de o nosso doutor Henrique aqui. E vamos lá. Vamos, exatamente. É um sério com humor, né? Aliás, você está muito engraçadinho, viu? Não vou falar É, mais é nada. porque dia 21 de maio eu tenho uma palestra que eu fui convidado, deve passar no YouTube, na Escola de Psicanálise de São Paulo. Eles devem divulgar ainda, mas eu já sei que está marcado, só se acontecer alguma coisa. E vou trazer o tema humor e psicanálise. Uau, que coisa Então, boa. Podemos falar um depois eu deixo, né? bocadinho. Quando surgir o folder, a gente divulga. Que bom, que bom. Nossa, escola de Psicanálise de São Paulo, muito bem Ah, conceituado, hein, doutor? Gostei de olha, saber foi uma disso. honra, né? Mas eu acho Muito que bom. graças ao nosso trabalho em conjunto aqui com todos vocês também. Vocês são muito importantes. Bem, ontem nós falamos sobre as questões de verdade da razão e verdade do real, né? Que eu estava falando da questão empírica, Real e de daquilo fato. que a gente aprende real e de fato, né?
Mas hoje eu pedi para o Henrique, porque eu gostaria de passar para ele, né, uma questão que eu sempre ouço. E, e eu acho que as minhas dúvidas podem ser as suas também, sobre a questão do narcisismo, né? Narcisismo, né? De olhar só para dentro do meu umbigo, de eu prestar atenção só em mim mesmo. Será que nós somos tão egoístas assim? E eu vou só falar, ler, eu vou ler, tá? Porque o Narciso um mito da mitologia grega, né? Exato. Aquele que olhava para o espelho e tudo mais. Era uma vez um jovem muito belo e orgulhoso, chamado Narciso. Ele era um filho do deus Nucefismo e da ninfa Liríope. Esses nomes gregos eu preciso pensar para falar, né? Quando Narciso completou 15 anos, Liríope consultou o adivinho Terésias. Ela foi a primeira que foi consultar-lhe como tal se seu filho teria longa vida. Então, foi-lhe profetizado que Narciso jamais poderia ver o seu reflexo, pois esta seria a sua ruína. Realmente, Narciso era um homem lindo, o amor e a paixão de muitas ninfas. Este, em contrapartida, sempre rejeitou o amor de todas elas. E a ninfa que mais se destaca é Eco. Aconteceu que Narciso rejeitou também o amor de Eco. A ninfa, então, definhou por ter sido rejeitada, deixando apenas um sussurro débil e melancólico. Todavia, a deusa da vingança, nossa, tem muitos deuses malucos, né? A deusa da vingança e retribuição, Nemesis, apiedou-se da moça e fez com que Narciso visse o próprio reflexo e se apaixonasse por ele. E o jovem ficou enamorado de si mesmo e deitou-se no banco do rio a admirar o próprio reflexo, onde definhou. Mais tarde, as ninfas construíram-lhe uma mortalha para que este fosse enterrado dignamente. Porém, quando foram encontrar seu corpo, somente avistaram uma flor, o narciso. Eu acho que de uma maneira simples a gente conseguiu colocar esse mito. Agora, Henrique, a bola é tua. Conta-nos sobre Narciso e sobre nós, os narcisistas. O que você tem a dizer? Tá, estou me sentindo no café filosófico. Olha quem entrou, Caetano. Kaela, artesanatos também, enfim, que bacana. Olha só, nesse mito também temos dois possíveis finais. Um, ele de tanto olhar para o lago, ele definha ali olhando para a imagem dele através do lago, e outra, ele entra no lago e se afoga. Então, a partir daí surge a teoria do narcisismo para a psicanálise. Tá? Então vamos lá. Quando nós somos bebês, né? Vamos falar do quê? De que esse bebê precisa, de alguma forma, ter esse contato. A gente vai chamar isso, tem esse autoerotismo, esse erotismo dele, né? Esse contato com ele mesmo, com a identificação dele, onde conhecer esse corpo, né? Esse bebê vai se conhecendo a partir desse olhar da mãe. Esse toque, essa saída dessa mãe. Ou seja, nesse encontro, esse corpo do bebê, que ele não entende ainda como um corpo, vai ser percebido. Isso tem uma importância muito grande para o nosso desenvolvimento. E o que acontece? Nesse olhar, daí o que acontece? Tem esse primeiro momento, o autoerotismo. Depois nós vamos ter esse narcisismo primário, que é esse olhar com o outro. Ou seja, o Lacan, que é um psicanalista importantíssimo para nós, ele vai chamar de estágio do espelho. Ou seja, esse olhar para a mãe, ou para quem está cuidando, esse olhar para si mesmo, essa dinâmica de olhar para o outro olhar de volta. Quem é que está olhando? Quem é que não está olhando? Eu olho primeiro, ou ela olhou para mim primeiro? Ou quem está ali está olhando para mim? Então essa relação do narcisismo, primeiro vai acontecer nessa dinâmica, desse olhar. E depois disso vai desenvolver outras situações
psicológicas, enfim, psicopatológicas também. A questão de autismo, de outras coisas que acontecem nesse momento de identificação. Então, quem que é esse outro? Então, para a teoria freudiana, então, e depois para Lacan, temos o narcisismo primário e temos o narcisismo secundário. O primário, ele é voltado para si mesmo. O secundário, ele é voltado para um encontro com o mundo. Ou seja, se eu me mantenho no primário, como que é um bebê? O que um bebê é? Um bebê é totalmente dependente. Tudo bem? Sim. Então, se ele não exigir uma atenção, ou seja, o bebê exige atenção, ele exige cuidado. Sem essa exigência, sem essa total fragilidade aparente, e é uma fragilidade, mas vamos lidar como uma aparência, porque nós temos um organismo ali que está se compreendendo e compreendendo o meio, e está dizendo assim, eu preciso me manter vivo. Então, para a psicanálise, não tem um eu anterior. Ou seja, o eu é formado a partir desse momento, vai sendo formado, a partir ali do nascimento. Então, esse eu que vai ter uma identificação com o social para se comunicar, ou seja, temos um corpo, do corpo surge um eu, e esse eu, ele passa a se comunicar com o externo para se manter vivo. Certo. Tudo bem até aí? Bom dia, Nalva, bom dia a todos. Bom dia, Dai. Que bom te ver, saber que você está aí. Todo mundo entendeu esse primeiro momento? Deixa Fala. Posso te atrapalhar aqui um bocadinho? Pode. Porque assim, você me deu 2 tipos de narcisista, seria isso, né? Porque assim, nós estamos indo atrás para explicar, por causa do mito do narcismo, de olhar para si mesmo. O que você me disse agora, que o bebê tem sempre a dependência de ser cuidado e precisa sempre de alguém, isso quer dizer que eu posso levar isso para a vida adulta? E na vida adulta me comportar dessa forma? Absolutamente, vai ser isso mesmo. Nós somos o resultado da nossa vida na infância. Se vocês prestarem um pouco atenção na vida de vocês, da vida do adulto, olha, não teve grandes mudanças da fase da adolescência para cá. Dá uma vasculhada em si mesmos, vocês vão perceber que da adolescência para cá as mudanças foram muito pequenas, no sentido de ser uma pessoa muito diferente do adolescente que vocês foram, do que nós fomos. Mas é muito interessante você fazer a gente refletir dessa forma, porque eu converso com algumas pessoas que dizem, você quer que eu volte a pensar como eu era antes? Parece que foi há tanto tempo. Eu já estou com 50 e poucos anos. E as pessoas às vezes não querem, porque é a história delas que elas querem resolver. Então, essa necessidade de olhar, que você disse é interessante. Eu até vou fazer essa autoanálise. Se eu não sou... Nossa, Henrique, eu acho que eu ia responder igual as pessoas respondem. Será que eu não mudei nada da minha adolescência? Eu estou exatamente igual. Socorro! Drica da Bahia, beijo para você. Continue, que eu te atrapalhei, mas eu só queria trazer, porque eu já imaginei isso. Essa primeira fase narcisista de olhar para... Alguém precisa olhar para mim. E tem tanta gente assim, né? Às vezes nós somos assim também, né? Você precisa olhar para mim, você não olhou para mim. Você falou com fulano, mas não falou comigo. Exatamente. E a gente vai ter já desenvolve essa questão, porque vai ter uma ideia de esse narcisismo negativo. E tem que vai sair, vai separar, né? Então, o narcisismo negativo seria uma pessoa que exige essa atenção, essa pessoa que às vezes se coloca como vítima, e ela se torna vítima de muitas situações. É porque nós estamos falando de psicanálise, pessoal, a gente não quando a gente está pensando em psicanálise, estamos pensando que nós não dominamos a nossa razão. Tem uma frase de Freud que ele diz o seguinte, que o eu não é senhor na sua própria casa.
o eu não é mais senhor em sua própria casa. Vocês já ouviram isso em outro lugar, né? Mais antigo que ele, né? Yeah. Ó, como que era a frase? O profeta não Não tem honra em sua sua própria própria casa. Ó, casa. e o Freud fala algo semelhante em 1917. O eu não é senhor na sua própria casa. Ele tá falando de nós. Nós não temos o domínio da racionalidade, tá? Isso já foi demonstrado. A gente falou disso ontem, né? Ou seja, as nossas ações, claro que tem uma pessoa ali, claro que tem um eu fazendo, mas de onde isso vem, de onde esses sentimentos surgiram, está nas profundezas. Alguém já viu aquela imagem do iceberg, daquele bloco de gelo enorme? Vocês conhecem? Ou seja, isso é bem da psicologia e da psicanálise, né? Ou seja, o que é a consciência? A consciência é um pedacinho do bloco que está acima. O pré-consciente é o que está no limiar da água ali, ó, né? Entre baixo e em cima. E o inconsciente é toda a profundeza. E o iceberg é enorme. E quem... Yeah. A Ercira entrou, Ercira Gutierrez, minha amiga. Prazer, Ercira, quanto tempo? Bom. Chilena, falando de chilenos, ó. Opa! Márcia Carvalho também. Você está no Chile, bom, que bom. Ercira? Responda para nós se você está no Chile, ou se está no Brasil. Olha, então, essa profundeza é que toma conta da consciência. E na profundeza é onde nós estamos. Ou seja, é de onde nós somos controlados. Tá? Então vamos lá. Esse narcisismo, voltando para a questão narcísica. Porque preciso conceituar algumas vezes qual que é o lugar da nossa fala agora, né? Temos várias interpretações, mas na psicanálise a gente está pensando que esse homem que está se comunicando com as pessoas, o analista quem é? O analista é aquele que fez um pouco de análise. Quem vai procurar uma análise vai procurar alguém que tem um suposto saber. O que é um suposto saber? Sim. É alguém que caminhou um pouco mais porque fez análise, ou seja, ele sabe como funciona o seu funcionamento. Ele sabe, porque ele está analisado, certo. Mas ele sabe a partir disso, ou seja, ele sabe um pouco mais, mas ele não sabe o que você precisa. Não sabe o que as pessoas precisam, mas ele consegue olhar junto delas de uma forma sem julgá-las. Tá? Então vamos lá. No narcisismo, tudo bem até aí? Dá essa pausa para ver se deu para fazer essa introdução ao conceito de inconsciente. Soraya. Olá. A Soraya também acabou de entrar Olá, aqui. Soraya. Olha, tá muito bem explicado o que você colocou, eu acho que está muito claro, inclusive, para a gente entender qual é o lugar. Porque quando você falou profundezas, parecia que era assim, para quem não está acostumado com essa nomenclatura, né? Parece, peraí, então eu não sei o que eu sou da vida, mas é as suas próprias profundezas, no seu inconsciente, né? Essa tua colocação foi muito boa. Exatamente. Boa. Então, quando a gente está falando então da primeira percepção assim de quem nós somos, nós temos esse movimento infantil, né, esse bebê precisando sobreviver. Pensa num bebê. Que a gente olha para o bebê e pensa que aquele corpo, ele é frágil, ele é tudo isso mesmo, ele é frágil, ele precisa de cuidados, mas ali tem uma biologia que tem milhões de anos demonstrada ali. Ou seja, é muito inteligente esse corpo. E ele vai fazer de tudo para ficar vivo. De tudo. Tá? Então a gente está falando disso. Essa biologia que não conversa, mas que tem potencialidade para conversar, para falar, o nosso corpo nos possibilita isso. É como um celular. Nós tivemos celulares, na época, analógicos, né? Acho que chamava analógicos. Ou seja, não tinha touch, não tinha tela. Eram celulares básicos. Nós fomos evoluindo o hardware. E o hardware pôde receber um novo software. Ou seja, o nosso hardware humano, ele é muito mais habilidoso do que de um primata básico. Ele tem muito mais potência do que um outro tipo de mamífero. Ou seja, nós temos a possibilidade de fala, temos a possibilidade de imagens com diversas cores.
se comunicar. Para quê? Para ficar vivo. Nós queremos ficar vivos. E continuar a espécie. É isso. Basicamente é isso. E para isso, no primeiro momento do bebê, ele precisa mostrar para quem está cuidando dele que ele é necessário. Yeah. Por isso que há tanto atenção ali para aquela estrutura básica, porque ele se faz necessário, tudo nele é frágil. Porque imagina um bebê que saia, igual aquele, tem um filme que o pequenino, enfim, não sei, é um bebê grande, assim, é um horror, né? Um bebê que sai falando, que sai se modificar, dando ordem, imagina, ninguém cuidaria dele. Ele não tem força para viver. Então o bebê, a estrutura entende que tem que nascer desse jeito. É diferente de uma vaca, por exemplo, de um outro animal do campo, que já nasce e já sai andando. Precisa de cuidado? Precisa, mas não de tanto cuidado como nós. Então, essa é a primeira parte. Então, esse narcisismo primário tem a ver com olhar para si mesmo. Ou seja, eu sou necessário nesse ambiente e eu vou me fazer necessário. Ou seja, vocês... Seria aquela questão de chamar atenção para si, chamar atenção né? mesmo. Eu faço qualquer coisa para vocês me verem. Isso. Viro cambalhota, faço qualquer coisa, mas por favor, olhem para mim. Look at me, please. Exatamente, olhem para mim. Olhem para mim como for. E qual que seria o narcisismo negativo, assim, o que não seria bacana? Aquele que faz você fazer coisas que te colocam em situações de perigo, de dificuldade, para si e para os outros, para chamar atenção. Por exemplo, temos alguns exemplos sobre isso. Uma pessoa que começa a brigar, um garoto que começa a brigar na escola. Por exemplo, uma criança que começa a brigar com... vamos ter várias questões para isso acontecer, mas eu estou dando um exemplo simples para a gente entender. Tá? Cru. Ou seja, ele começa a brigar. E uma criança até 18 anos, né, ainda é dependente dos pais. Então os pais vão ser chamados. Ou seja, aquela atenção que poderia ser, por exemplo, uma nota boa ou uma fala dele sobre o tema da escola, se transformou em algo negativo, numa briga, numa agressão ao colega, ou no não estudar, ou dormir na sala de aula, etc. Várias situações que podem estar ali desenvolvendo para chamar a atenção, ou seja, uma atenção negativa, do ponto de vista social, né? Porque a gente espera que tem sempre um olhar. Ou seja, nessa dinâmica entre criança e adulto, tem a expectativa do adulto em relação à criança e a expectativa da criança de sobreviver. A expectativa é do adulto na criança. O filho é um pensamento do adulto. O nome foi um adulto que deu. Foi alguém que deu. Foi alguém que planejou. Então o mundo dessa criança parte de uma ideia de alguém que decidiu por ele. Introduziu. Né? Todos vocês que estão aqui não deram os próprios nomes. Nós não demos os nossos próprios nomes. Nós não decidimos os nossos primeiros passos. A sociedade que nós nascemos, nosso local do lar, decidiu para nós o que era certo e o que era errado. E para que eu pudesse sobreviver e vocês pudessem sobreviver, vocês aceitaram. Isso é muito importante. O corpo decidiu, falou, não, esse é o melhor para mim. E era. Nós estamos vivos. Nem havia opção de escolha, né? A gente aceita onde nasceu, né? Que não tem opção de escolha. Reginaldo entrou, Lucas também, obrigada por vocês estarem entrando. A Mandoca também acabou de entrar. Oh, coisa boa. Oh, coisa boa. Henrique, eu acho que é muito interessante a gente pensar nesse narcisismo primário, porque muitas vezes nós tomamos atitudes como crianças pequenas. Somos adultos e parecemos crianças pequenas. E voltamos lá atrás. Alguém precisa me ver, por favor. Como não me viram naquele lugar? Eu estava lá. Né? Puxa, às vezes eu estou gostando disso. Olha, vocês têm alguma pergunta? Para quem que eu não falei lá? Falei Maria, Soraya, Reginaldo, Lucas, Amanda. Está um pouco claro minha tela aqui, enfim. Drica.
Gente, vocês têm alguma pergunta? Tá tudo bem? Vocês já conheciam essa dinâmica Esse desse termo termo, né? E esse tema? Bom, vamos seguir. Se tiver né, pergunta, do a gente não, narcisismo. daqui a pouco já chegou o nosso. Amanhã eu continuo o narcisismo secundário. Ok. Então, olha, então vamos falar um pouquinho mais desse narcisismo É, primário. Porque eu acho, quando você falou assim, tem a questão negativa, às vezes eu penso, tudo bem, tem muita coisa por trás disso, como você mesmo disse, né? Nós estamos analisando assim de maneira crua e cada história é uma história, né? Nós estamos falando só de maneira generalizada. Mas, por exemplo, às vezes você chamou de criança até 18 anos, né? Então, assim, já saiu daquela fase de desenvolvimento infantil e é alguém que está tomando decisões porque está consciente daquilo que está fazendo. Por exemplo, muitas vezes nós vemos que pessoas entram para o mundo das drogas para chamar uma atenção do pai e da mãe, ou atenção de alguma outra questão. E se eu fosse analisar, né, não sou psicanalista, mas se eu fosse analisar isso, eu diria que essa pessoa está na primeira fase do narcisismo, né? Está naquela o narcisismo primário, ele quer chamar atenção. E como é que a gente poderia resolver isso? Você pode me falar um bocadinho? olha só, muito boa pergunta. E eu estenderia, né? Eu falei 18 anos, mas nós temos aí pessoas de todas as idades, porque nós transitamos, a gente não fica parado numa idade. Às vezes eu estou Uhum. atendendo, no próprio setting, às vezes em 40, 30, 50 minutos, um determinado analisando, ele transita da primeira fase oral, anal, fálica, fica transitando, porque nós somos essa dinâmica, nós temos uma dinâmica em nós. Ou seja, todas as informações que nós recebemos desde o primeiro momento do nosso nascimento, elas não se perderam, elas estão em nós. E no primeiro momento ficam registradas no corpo, porque é o corpo que a gente tem, a gente não está verbalizando. Então, quando você fala dessa fase, ou seja, dessa pessoa que está com o uso de algum tipo de droga, pensando numa droga que é introduzida pela boca, nós temos também 3 fases do desenvolvimento, que é a fase oral, fase anal e fase fálica. Né? Depois tem a latência genital, Fale. né? Mas a fase oral é do 0 aos 2 anos, por exemplo. Então, toda a energia que a criança precisa está aqui no rosto, está aqui na cabeça. Ou seja, nesse momento, quando tem algum trauma ali, algum afeto, trauma-afeto, que não é compreendido por ela, pode se tornar uma deficiência dessa fase. Ou seja, o consumo de comida, tudo pela boca, ó, via oral, droga, bebida, água, suco demais, enfim, não importa o que seja, não importa que tipo de compulsão. Essa compulsão, então, pode levar à droga, por exemplo, mas pode ser outras coisas, que também são Pode ser prejudiciais, né? outras coisas. Elas foram provavelmente registradas numa fase oral. Então, ó, carrega para o resto da vida. Isso vai estar em nós. Uau! Nossa, isso é muito sério, Henrique. Porque, assim, a faixa etária que a gente não tem mão, que a gente não decidiu, foi o que decidiram por nós, nos marcou para aquilo que nós somos para a vida toda. Esse é o ponto. É aí que a gente começa a entender que nós não dominamos a nossa consciência. E isso nos deixa mais humildes para pesquisar. Por isso que é um convite pesquisar-se. Só que, infelizmente, não é possível fazer isso sozinho. Muitos já tentaram, tá? Antes de nós, muito mais, talvez, eu vou falar por mim, muito mais inteligentes. Os pensadores de todas as épocas pensaram sobre tudo. Ou seja, tinham pensadores com 20 anos 25 anos que já sabiam matemática, química, biologia, astrologia, astronomia, né? Enfim, e não conseguiram responder essas questões. De onde surge essas coisas que nos escapam? Então, o que a gente está falando? Que tem coisas que te escapam. Por mais inteligente que você seja e que você controle a sua vida, sabe aquela coisa que aconteceu de novo? E você não pensou naquilo? Aconteceu novamente. Por que eu fiz? Por que essa... Nossa, mas aquela pessoa era uma pessoa boa, né? E ela começou a ter o mesmo comportamento daquele outro parceiro que eu tinha, ou da parceira.
Por que que isso acontece? Por que que escapa questões da nossa consciência? Porque nós não controlamos os eventos e nem o que nós sentimos. Então, é esse inconsciente que nos atrai para uma dinâmica social, porque ele quer repetir o que ele conhece. Ele quer repetir o que ele conhece. Então, esse seria o primeiro movimento posterior, ou seja, nós vamos ser o resultado desse desenvolvimento até por volta de uns 7 anos de idade. Ou seja, o que ficou registrado até os 7 anos vai se repetir. Por que depois dos 7 anos? Porque pós 7 anos é quando essa criança vai devolver, vai interagir com o mundo. É o que a gente espera, né? Que ela passe a interagir com o mundo, agora numa dinâmica mais sexualizada. Não é sexo, mas ela vai interagir com as pessoas. Então isso, todo o repertório, tudo que ela recebeu de informação, agora ela vai repetir. E voltando um pouco no estágio primário, né, o estágio do primeiro narcisismo, esse olhar para o outro, olha, não acontece isso às vezes no mundo adulto? Nossa, aquela pessoa está me olhando. Ou eu que estou olhando para ela? Verdade. Ah, não, aquela pessoa está me olhando, está me encarando. Tá, mas se ela está te encarando, você está olhando para ela também. Então, Sim, quem é que está olhando sim. para quem? Quem viu quem primeiro? Ah, um casal. Casal na rua, um dos parceiro ou parceira olha para alguém, né, e fala, você está olhando para aquela pessoa? Às vezes a pessoa nem está olhando, mas você olhou. Porque para você ver que o outro está olhando, você olhou primeiro. Você olhou também, Então, de óbvio. onde veio esse olhar? O que você olhou? Por que olhou? Então são questões. Não, imagina, né? Não, eu estou olhando porque eu vi que você olhou. E aquela pessoa. Mas se fosse uma pessoa que não se adequasse aos padrões de beleza que você conhece, teria importância? Será que teria importância? Talvez não. Então, Talvez não. todo esse olhar para o outro, reconhecimento, nossa, então a gente vai ter aí outros desenvolvimentos pós essa fase inicial, do que isso significa. E é interessante, Henrique, que você falou que a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Porque essa questão de procurar uma terapia e tudo mais. Por mais que a gente queira e tenha conhecimento, fica a nível de conhecimento porque nós estamos falando de nós mesmos. O outro consegue nos ajudar a ver. O que você trouxe hoje, eu acho que é uma questão muito séria. Porque assim, eu posso até acabar essa live e a partir de hoje começar a me perceber se eu tenho esses comportamentos, vocês me chamam de comportamento de psicanálise. Pode chamar, né? comportamento. Mas assim, posso chamar? Então tá bom, muito obrigada. Deve chamar. Você pode chamar. Se eu tenho esse tipo de comportamento, como se eu estivesse nessa primeira instância de narcisismo. Sim. Eu quero que as pessoas, eu tenho necessidade que as pessoas olhem para mim. Eu preciso chamar a minha atenção. E é muito interessante, Henrique, que muitas pessoas definem a profissão de vida e vivem a vida em cima dessa questão de chamar a atenção. Sim, não é? E aí? A gente vai pode chamar de comportamento. Nós vamos usar o termo funcionamento, mas é funcionar, ou como eu funciono, como eu me comporto. Ou seja, olha só, vocês lembram qual foi o primeiro desejo? O que você vai ser quando crescer? Não sei se vocês lembram. Se vocês lembram e quiserem comentar, comente. Mas faça uma reflexão. O que você queria ser quando crescer? Né? Olha essa ideia. Como assim? O que eu vou ser quando eu crescer? Ou seja, uma ideia externa. Alguém já determinando que tem valor ser alguma coisa. O valor está em ser algo. Ter uma determinada profissão. Ser uma determinada coisa. Pelo momento social. Por exemplo, uma profissão que na década de 60 até 80 era importante, hoje já não é. Ou seja, para aquela época, uma determinada profissão significava o quê? O que significa uma profissão? O que a sociedade, o que os pais geralmente imaginam para os filhos? Que eles tenham sucesso. Independente que eles sejam boas pessoas, né? Que eles
Sejam sejam realizados, né? realizados. E a realização vai estar com base em qual comparação? Dos pais. Então, meu filho, você tem que ser, muitas vezes, né, médico, ser advogado, ser professor. Professor é uma das escolhas que não era muito bem-vinda, né? Por quê? Por que não? Porque professor, pelo menos no nosso país, aqui no Brasil, não é muito bem remunerado, tirando os professores universitários, né, que geralmente tem a remuneração um pouco melhor. Mas, no geral, não é muito remunerado, remuneração muito baixa. Então, ser professor, não. Ir para o teatro, não. Isso não é legal. Ou seja, a profissão vai ter a ver com o ideal dos pais. Então, essa dinâmica dos pais com a criança, até os 7 anos de idade, vai determinar esse futuro dela. Então, esse sonho, quando eu falei, né, o que vocês pensaram em ser? De onde veio essa ideia? Fazer uma reflexão sobre isso. Dá pra gente fazer alguma reflexão. Uhum. Mas quando você disse e eu disse, não dá pra gente fazer a nossa própria análise, por quê? Porque quando eu olho para mim, eu sempre vou olhar a partir do que me foi colocado. Verdade. E um analista deveria, eu falo que ele deveria porque eu não sei se todos fazem isso, mas deveriam. Né? Um analista deve, como método, jamais colocar o ego dele na sessão. Ou seja, quando a gente escuta alguém, dá para escutar um vizinho? Dá para escutar. Mas o que geralmente se faz? Se coloca opinião. Sim. Porque é o natural. Não, a pessoa pergunta, como que eu faço? Faz assim. Talvez a gente possa mudar essa pergunta. Como você imaginaria fazer? Diferente do que você está fazendo hoje. Porque a gente vai fazer com que essa pessoa pense um pouco mais sobre as possibilidades que ela já tem dentro dela. Seria um caminho. Yeah. Olha, esse caminho, essa pergunta que você fez agora, como você faria independente do que você está fazendo hoje? Eu tenho muitas dificuldades de trazer que as pessoas com quem eu falo isso, que elas consigam pensar. Porque a primeira coisa que vem à cabeça, não, mas a minha vida é essa, eu preciso resolver minha vida. Só que quando você faz essa proposta, o que você poderia fazer se você não estivesse fazendo isso, você está pedindo que aquela pessoa saia de si mesma e ela amplie, porque até depois ela pode resolver a sua própria vida. Porque ela é que vai encontrar maneiras de resolver a sua própria vida. Né? Porque o psicólogo, o psicanalista, o analista, não dá conselho. Eu não sei o que é melhor para você. O que a gente faz... Quem sabe o que é melhor para você é você mesmo, né? O que a gente faz é conseguir ser um auxiliar com o tempo, de uma tal medida que aquelas vozes muito sérias de nossa vida, ou seja, as vozes daquelas pessoas que cuidaram de nós, da sociedade, dos professores, que aquelas vozes, todas elas que tinham um ideal por trás, todas as vozes têm um ideal por trás. Elas querem algo. Claro. Então, o analista, em alguma medida, né, o psicólogo analista, em alguma medida, ele vai caminhando junto com essa pessoa e nessa confiança depositada nele e nesse método onde ele sabe o que ele está fazendo, no sentido de que não vou dar opinião, ele vai conseguindo mostrar, junto com essa pessoa, em alguma medida, que ela tem outras escolhas. Yeah. Perfeito. Então, esse é o ponto. Nós todos temos outras escolhas, só que talvez não estejamos vendo. Porque tem muitas coisas que aconteceram na infância, tem diversas situações, traumas de todos os tipos, tanto traumas é afeto, tanto bons quanto ruins. Vamos chamar de bons ou ruins. Uhum. Então, aqui agora eu já estou entrando no narcisismo secundário, ou seja, mas eu vou deixar isso para amanhã, que é o momento onde todo esse contato que eu tive comigo mesmo, vocês tiveram com vocês, agora vai ser dividido com o mundo de outra forma, numa dinâmica que vai ter que ter uma troca um pouco maior. Não pode ser só você. Você não é mais o centro do universo. Então agora tem que respeitar o outro, então, só que isso já é tema para amanhã. Para amanhã. Nossa, que lindo! Eu achei que hoje foi muito didático, Henrique. E eu acho que foi muito
profundo, inclusive, no sentido de nos ajudar a olhar para nós. Porque é aquela questão, eu não posso querer resolver os meus problemas sem saber quem eu sou e sem olhar para mim. Porque se sou eu preciso me conhecer, né? Sim, e outra coisa que acontece que é do nosso sistema biológico, nós aceitamos uma criança querendo atenção, porque ela não pode fazer nada. Mas um adulto com essa dinâmica de narcisismo primário se torna insuportável. Por quê? Porque a nossa imagem visual, olha, vê um adulto, mas o comportamento é de um bebê, muitas vezes. Então é uma confusão. E a pessoa que está sofrendo disso não percebe que ela está fazendo isso. Ou seja, precisa procurar uma orientação, uma ajuda, uma análise, um psicólogo, assim, precisa trabalhar isso. Por quê? Para passar dessa fase. E na análise, como você me perguntou, sim, como que vai resolver isso? No processo dessa construção junto com o analista, quando você tem pacientes que não conseguem elaborar, você conduz um pouco, no sentido de constrói um pouco para ele. Possibilidades, ou seja, dentro do campo de referência dele, ele tem que falar. Então, qual a realidade? Ou seja, nessa realidade, não tem outras pessoas que tomaram outras decisões? Tem, sempre tem. Para ele ir construindo um caminho. Não é assim que fazemos com a criança, ou deveríamos fazer? Nós mostramos para ela que existem diversas possibilidades. E ela vai ter que escolher. É a mesma coisa com o adulto. Mesma coisa na fase adulta. Só que, como muitas pessoas, essa fase ficou registrada, ficou fixada, uma pessoa está fixada nessa fase de idade, sim, ela não consegue enxergar. Então essa criança no adulto é igual aquela criança que no meio do shopping você sai tudo certinho e fala, hoje ela não vai se jogar no shopping, no meio da rua. Aí ela não está nem aí para as conversas sociais, para a dinâmica social, ela pega e se joga no chão e começa a chorar e... Enfim, porque bateu o pé porque é a criança. E a criança faz isso com a gente, no adulto. É a mesma coisa. Nossa criança adulta. É muito... Nossa criança adulta. Gente, é muito interessante como nós somos nós mesmos, né? Nós somos nós mesmos, né? Nós somos essa criança. Henrique, eu sei que a gente já está quase terminando. Há possibilidade da gente não conseguir lembrar dessa criança? Não lembrar? Sim. Lembrar? Porque às vezes a gente está conversando e a pessoa lembra, eu não lembro nada de quando eu era criança. Nossa, sim, nem lembro. Sim. Nem sei mais o que eu fazia. Absolutamente. É o tempo todo. É um mecanismo de... Nós temos um mecanismo de defesa, né? Que é repressão, negação, projeção, deslocamento e sublimação. Ou seja, todo esse processo, ele age para que nós não lembremos dos nossos traumas. Até que chega na sublimação, que é pegar um conteúdo que não está muito confortável e a gente coloca ele em outro lugar. Ou seja, eu não dou conta, mas eu percebi e eu coloco ele em outro lugar. Mas aí amanhã eu desenvolvo isso. E sim, nós esquecemos. Nós esquecemos, mas a criança e os comportamentos estão no próximo dia. Ou seja, isso é importante. Nós vivemos sempre em que momento? Era para viver no presente. Mas nós vivemos no futuro. Então, quando a criança vai aparecer? No próximo ato. Pode olhar. Como que vai... Como eu reconheço alguém? Na repetição. Ou seja, sim, nós estamos aqui algumas semanas. Ou seja, nós nos reconhecemos porque nós sabemos que tem uma dinâmica semelhante. Está se repetindo. Se eu entrar numa próxima live e falar de qualquer outra coisa, vai falar, nossa, mas o Henrique fala disso? Ou seja, vou deixar de ser reconhecido naquilo que me reconheceram, por causa da repetição. Exatamente. Então, o que eu fui e não foi trabalhado, provavelmente vai aparecer novamente. Mesmo que eu não lembre. E cenas dos próximos capítulos, eu não perderia amanhã. Não, eu não perderia amanhã e eu acho que eu vou ouvir outra vez essa live, porque eu acho que
me fez pensar, eu já estudei isso há algum tempo, mas trazer isso numa realidade, pensando em mim, porque hoje eu aproveitei a tua veia analista aí, e eu fiquei pensando em mim, falei, uau, cadê aquela criança pequena, né? Onde que ela está? E ela está aqui, não consigo escondê-la, né? E a ideia, para vocês ficarem, vou falar amanhã também, mas a ideia é ficar amigo dela, tá? Porque se você ficar amiga dela, você desce no nível dela e só você pode instruí-la agora. Nós todos. Então vamos ficar amigo dessa criança. É mais legal. Imagina, é mais Muito legal. legal. Mas legal, vou ficar amiguinha da minha criança, eu consigo me imaginar de trancinhas e tudo, a minha querida. É. Obrigada, Henrique. Tchau, Enriquecendo com o obrigado, Henrique foi pessoal. hoje uma bela de uma aula. Muito obrigada, gente. Amanhã nós estamos aqui, meio-dia de Portugal, 8 da manhã do Brasil. Olha o Ed Beijo. entrou. Um abraço. Tchau. Tchau.